Como foi possível, na época da escravidão, uma jovem de gênio forte quebrar tabus ao enfrentar crueldades, traição, violência, submissão e fuga? Descubra em pleno século XVII, na era do Brasil colônia, a cidade de Travessa dos Gentios, que carrega um cenário impetuoso. A minha arte é contar histórias. Eu escrevo roteiro, escrevo literatura, eu levo histórias para as pessoas. Eu costumo dizer que a ficção é a única mentira que nos leva à verdade. Então eu decidi escrever, levar para o mundo literatura, histórias, ficção. Bom, eu comecei a escrever em 2016. Óbvio que antes eu já tinha essa ideia de contar histórias. Eu sempre gostei dessa área, né, de contar histórias. Mas de forma mesmo que eu decidi de uma vez, foi em 2016. Que aí eu falei, agora vai. É uma carreira que engloba tudo. Eu fiz publicidade na Uniara, em 2009, se eu não me engano. E a questão da escrita, ela faz parte também com o teatro, que eu fiz em 1995, depois em 2005 eu fiz técnico ator. Então tudo engloba. Eu sempre gostei dessa questão da ficção. E eu tive algumas referências de algumas pessoas que diziam, olha, você deveria seguir com isso. Então eu decidi que seria interessante eu tentar seguir essa carreira de escritor. A gente sabe que no Brasil não é fácil, é uma luta árdua, educação, literatura, a gente tem que lutar bastante por isso. Mas né, é um sonho que a gente tem que seguir com foco, fé e determinação. O Stephen King, todo mundo gosta, né? Quem não gosta do Stephen King? Algernon Blackwood, eu gosto também, e autores de cinema também, que eu tenho muita referência com o cinema, né? Eu gosto também, não é só literatura. Eu gosto de George Lucas, Steven Spielberg, eu gosto do Jordan Peele, que é um autor novo aí que está se destacando. Autores nacionais também, André Bianco, o Rafael Montes está se destacando bastante. Tem vários autores aí, Marcos Reis, do Série Vagalume, Ana Lúcia Machado. O primeiro trabalho foi de forma independente. Foi o 3 e 7, que é uma história de terror. Eu gosto dessa linha de suspense, terror, mistério. E tive referências de alguns autores, gringos, nacionais. Eu falei, eu vou escrever. Porque antigamente era complicado mesmo a gente conseguir lançar por alguma editora, era muito difícil. Hoje você tem mais acesso, hoje você pode publicar de forma independente ou com editoras ou não. Então hoje você tem mais acesso a isso. Então eu falei, eu vou tentar esse. Então eu publiquei na Amazon, publiquei no Clube de Autores, imprimi alguns, ele esgotou na época o 3 e 7. E quem leu, aprovou, elogiou bastante, compartilhou. Mas a minha primeira obra, mesmo profissional, foi o 3 e 7. Depois outras obras que vieram. Um conto do Visitante Imaginário, que participou de festivais, inclusive, nacional e internacional. Ele concorreu, ele foi selecionado para ser exibido em algumas salas. Foi uma experiência bem interessante, foi em 2013. Depois veio Os Sonhos Vermelhos, que foi aí esse foi assim, uma experiência muito interessante, que na época foi uma parceria que eu fiz com o Leonardo Gomes, que era o meu cunhado da época, e eu recebi uma proposta de uma entidade dele, que ele é do Candomblé, e ele falou, olha, eu tenho uma história aqui para você que você vai gostar bastante, sobre a Quitéria. Aí fala da escravidão, da época colonial, e o livro é muito interessante. Quem leu, quem está lendo, está aprovando muito, está compartilhando. E é uma história real da nossa época, né? Que fala sobre uma moça, ela não aceita as barbáries do pai. O pai é um escravocrata, sanguinolento, que adora o mercado da escravidão. E a filha, jovem, já via que tinha coisa errada com o pai. Ela decidiu seguir a vida dela de outras formas. Inclusive, eu costumo dizer, bem dramáticas e suspense. Logo após Os Sonhos Vermelhos, veio a Atração de Risco, que eu recebi esse convite do Renato Siqueira e do Beto Perocena. Eles são de São Paulo, eles são produtores, cineastas, e eles acompanhavam o meu trabalho ali. Eles falaram, vamos fazer um trabalho junto, literatura com roteiro. Eu falei, vamos. Aí eles me passaram um roteiro, eu achei super interessante. Fala sobre ciúmes, assassinatos, Atração de Risco, ele é bem forte.
Fiquei pensando que um cara bonito assim, como você, tá fazendo sozinho numa festa como essa. Família é uma coisa sagrada, né, seu Carlos? Tem o UFO, né, do Lucas Lima, foi pela editora Abril, que eu fui um dos roteiristas, né, de um dos gibis. Só que depois veio o Covileiro, que foi de forma independente, eu decidi trabalhar sozinho com esse. E só que ele é digital, ele não é impresso. E ele fala de um caçador de pegadas, que ele está no rastro de um javali, que ele precisa caçar um javali que está amedrontando a cidade, destruindo lavouras. Só que ele acaba entrando numa floresta perigosa, isolada, e ali ele acaba sofrendo as consequências. Depois veio o Projeto Contos, que são histórias alucinantes, são 6 histórias de arrepiar, de gelar o sangue. Eu vou lançar o conto, um projeto antigo, que é o Kernel. É um projeto de 2009, que eu trabalhei na época. E foi uma parceria com o Luciano Pacchioni, que ele também era do teatro, fez teatro comigo. E ele falou, olha que bacana esse projeto, tal, o que você acha? Vamos trabalhar com ele? E eu falei, legal, eu fui além. E ele tinha outros planos, tal. Ele falou, se você quiser seguir, eu tô com outros projetos aqui, segue com o Kernel. Fui, tal, engavetei, tirei da gaveta. Aí, hoje, modesta parte, peguei mais experiência, eu modifiquei tudo, o Kernel. Falei, agora eu vou fazer um conto. O conto ele está pronto, ele está em produção. Eu fiz um teaser, uma chamada nas redes sociais, e ele vai ser lançado este ano. É o último projeto do ano, é o Kernel. Eu costumo dizer que a arte ela tem uma importância não só também para a ficção ou para a gente sentar no sofá e ver as horas passar. Não, ela tem uma mensagem importante, né? A educação faz parte da arte, né? Sem educação hoje a gente não é nada. Então eu costumo dizer que arte, educação, cultura tira a gente, inclusive da zona de conforto, da nossa caixinha e traz bastante possibilidades, né? Para a gente poder apreciar o que é arte, apreciar o que é uma leitura, e você aprende também a ter a sua opinião, né? As pessoas precisam ter opiniões, as pessoas precisam interagir com isso, né? Cultura, arte, literatura, cinema, né? Tudo isso, para mim, é primeiro mundo, para mim é uma das coisas mais importantes, né? E vale destacar também que tudo graças aos nossos queridos professores, né? Então viva a arte, viva a literatura, a cultura, cinema, viva tudo.